Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou falar sobre uma das teorias que vocês pediram e que eu gosto bastante, que é a da grande conspiração dos mestres da Cidadela. Então, pegue aí seu baldinho de pipoca, fique bastante confortável e vamos aí conhecer esta teoria que eu gosto bastante. Mas antes, peço que se você não é inscrito, se inscreva neste canal. Dê aquele gostei já agora no início do vídeo, senão você vai esquecer e vai acabar saindo sem dar o like, e o like é muito importante pra gente. E também ativa as notificações, é só clicar no sininho ali para todo vídeo que a gente mandar você receber as notificações e não perder nenhum vídeo nosso. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, a gente tem todas as redes sociais aí na descrição do vídeo, e eu também vou deixar o meu Instagram caso vocês queiram me acompanhar por lá. Vai estar aí também o link na descrição deste vídeo maravilhoso aqui. Olha só, na série a gente não tem muito bem essa temática, mas nos livros essa temática ela é abordada pelo George R. R. Martin, e na verdade não é que ela é bem abordada, é que as coisas estão ali meio que dentro dos livros assim, e você tem que dar uma vasculhada para você conseguir achar. Mas esse é o legal dos livros do Martin, é porque as coisas não estão claras, e quando estão claras estão erradas. Então a gente tem que vasculhar para procurar esse tipo de teoria. A teoria, ela diz que os mestres da Cidadela planejaram, aliás, derrubar a casa Targaryen do poder. Eles planejavam acabar com a dinastia Targaryen, algo que quase aconteceu, não fosse pela vida de Viserys e Daenerys. Viserys acabou morrendo depois, mas enfim, os dois acabaram conseguindo escapar e manter a dinastia viva. A gente sabe que o Rei Louco era realmente louco, ele matava muita gente, queimava uma galera lá, ele fazia várias coisas erradas. Só que o Rhaegar não era louco, muito pelo contrário, era um príncipe extremamente amado pelo povo, não somente o povo, povão. Todos os lords e ladies também viam ele como um príncipe e um cara que iria suceder o rei, como um cara muito bom. Mas então por que ele acabou não sucedendo o rei? Você pode falar, Gustavo, que pergunta idiota, porque ele morreu. Sim, mas a rebelião, ela aconteceu, o estopim foi porque o Rhaegar, ele sequestrou a Lyanna, então o Robert ficou enfurecido e o Rickard Stark também ficou enfurecido e foram tirar satisfações. Então o Rei Louco foi lá e botou fogo nessa galera. Então a revolta era contra o Rei Louco e não exatamente contra o príncipe. Óbvio, o príncipe estaria na guerra, mas não havia sentido em você ir lá e acabar com a dinastia Targaryen por conta disso. Normalmente o que acontecia era que havia uma sucessão de reis. Ah, esse rei não tá bom, mas a gente tem um príncipe que é muito bom, e uma galera achava isso. Então, um mais normal, digamos assim, seria detronar o Aerys e colocar lá o Rhaegar Targaryen, e ele já ficaria esperto, ó, matamos seu pai, já fica esperto aí, porque senão você vai morrer também. Ou talvez nem matasse, mandasse ele pro exílio, somente tirasse ele ali do trono de ferro. A teoria diz que toda essa revolta, ela foi causada por conta dos mestres. Por exemplo, quando a gente tá lendo o livro A Dança dos Dragões, tem um capítulo do Theon que ele tá conversando com a Lady Dustin, e ela vai e começa a falar mal dos mestres. Ela fala que os mestres são ratazanas, que sempre estão aconselhando os lords, que sempre estão ali fazendo a cabeça dos lords, falando isso e aquilo. Um dos exemplos que ela cita é que o Brandon Stark era para se casar com ela, mas acabou que, por conta de uma das ratazanas, que era o mestre Welles Flowers, na época ele era o mestre de Winterfell, ele foi lá e começou a influenciar o Rickard Stark, falando sobre um possível casamento do filho dele, o Brandon, com a filha do Hoster Tully, que era a Catelyn Tully, aliás. Na época era Tully. Então haveria aí esse casamento, essa junção, essa união das casas. Então essa ratazana foi fazendo a cabeça do Rickard Stark, então ele começou a querer ali, querer dominar ali o centro, né, meridional, aliás, que como diz no livro, ambições meridionais que ela cita. Então ele passou a querer ali as terras do Tridente, e ele conseguiria essas terras casando o filho dele com a filha do Hoster Tully, a Catelyn. Então ele, digamos assim, desarranjou o casamento do Brandon com a Lady Dustin para ele ir se casar com a futura Lady Stark. E uma coisa interessante disso é porque houve toda uma união entre casas que era bastante
distinta, era uma união diferente entre as casas. Porque primeiro o Ned ele foi enviado ao Ninho da Águia, então ali você juntava a casa Stark com a casa Arryn. O Robert também foi enviado ao Ninho da Águia, você juntava a casa Baratheon com a casa Arryn. De quebra você estava juntando a casa Stark com a casa Baratheon também. Além disso, depois houve a proposta de casamento do Robert com a Lyanna, então você estava juntando mais uma vez, estreitando os laços entre a casa Baratheon e a casa Stark. Depois houve o casamento dos Tully, né, a proposta de casamento dos Tully com os Stark, então você estava juntando a casa Tully e a casa Stark, que por sua vez estava unida à casa Arryn e à casa Baratheon. Então era uma união de grandes casas, uma união muito grande realmente, porque você tinha casas muito grandes. A casa Baratheon dominava a Terra das Tempestades, a casa Arryn dominava o Vale de Arryn, todo o vale ali, eles eram protetores do leste, e além disso você tinha também ali os senhores, o senhor Tully, que você já levava todas as terras ali do Tridente junto, né? As terras fluviais estavam junto, então estava juntando casas extremamente poderosas, além da própria casa Stark, que era a detentora do norte. Então, eram casas muito poderosas se juntando, algo que é incomum de acontecer. Por que é incomum de acontecer? Porque normalmente quem casa seus filhos com outros filhos de outras casas de outros reinos, são reis e rainhas. Por quê? Imagine, e isso aconteceu, que eu sou Robert Baratheon, então eu preciso conseguir uma força grande pro meu reino. Então eu vou e me caso com alguém de uma casa grande. No caso, Cersei Lannister. Depois, os filhos do Robert, a casa da coroa, tava querendo juntar o norte junto. Então eles já tinham o Joffrey, tinha o oeste junto com ele, as Terras da Tempestade, ele estava juntando o norte também. E os filhos dele provavelmente se casariam com outra casa de outro lugar. Isso é comum, você tem que juntar o reino. A mesma coisa, os lords dos reinos deveriam fazer. Então era muito estranho que um Stark se casasse com um Tully, afinal de contas, ele tem que manter ali tudo sobre o controle dele dentro do reino dele, dentro do norte, no caso desse exemplo que eu estou citando. Ele tem que fazer com que as casas de lá, casa Glover, casa Bolton, casa Manderly, casa Karstark, todas as outras que tiverem, elas continuem ali unidas. Então, nesse caso, você tem que fazer um casamento da sua casa com as casas menores dentro do seu próprio reino para manter todo mundo ali livre de rebeliões. Se acontecesse uma rebelião ali dentro, era pelo menos uma casa que ia estar se rebelando contra você. Por exemplo, vamos supor que casassem com uns Manderly. Então, houve uma rebelião Bolton, tá os Bolton, os Glover, os Karstark. Você tem pelo menos os Manderly ali já com você, por exemplo, junto. Então, isso era importante de fazer. Então, era muito estranho esse casamento, esse troca-troca fora dos reinos. Muito estranho. Isso costuma acontecer em épocas de guerra, e eu já contei aqui em alguns vídeos já que isso acontece. O interessante é que, apesar de ser por épocas de guerra, isso não era uma época de guerra neste momento. Até o momento em que o Brandon ele foi para se casar com a Catelyn, não era guerra ainda. Depois que o Rhaegar foi e raptou a Lyanna, e daí começou a tomar moldes de guerra, mas ainda não era. Só realmente começou a ser guerra quando o Rickard Stark foi morto, queimado, e o Brandon acabou sendo morto, enforcado também. Ali virou guerra. Então, a partir dali, esse tipo de casamento seria válido. Antes disso, era bastante estranho disso estar acontecendo. Segundo Jaime, quando o Rhaegar ele partiu lá da Fortaleza Vermelha, ele foi pro Tridente, para a batalha final dele contra o Robert, ele falou o seguinte, quando eu voltar, eu vou convocar o Pequeno Conselho e vai haver mudanças no reino, porque não dá para continuar do jeito que tá. Então já indicava que ele sabia dessa revolta, dessa ideia de que essas casas estariam juntas e estariam tramando alguma coisa. Óbvio, naquele momento já estava um pouco mais claro isso. Mas ao mesmo tempo, a ideia de juntar as casas fazia com que uma delas só precisasse se lançar à guerra. Porque a partir do momento em que uma casa, nesse caso, a casa que acabou se lançando à guerra primeiro, foi a casa Baratheon,
as outras se motivassem pra ir junto, porque tava todo mundo muito unido. Então a casa Baratheon e a casa Stark se lançaram. A casa Arryn, que tava muito unida a essas casas, foi. E a casa Tully, que tava casada com a casa Arryn e a casa Stark, se lançou pra guerra também. Então, num tapa, 4 foram de uma vez porque um se rebelou. Então, faz sentido essa ideia de você juntar todas essas casas para que haja uma guerra. O Rhaegar queria mudar isso. Quando ele voltasse, muito provavelmente, ele iria detronar o pai dele, ele iria assumir o Trono de Ferro, para então ele começar a levar paz para o reino. Essas casas todas que se rebelaram, muito provavelmente, ele mostraria algum tipo de clemência para essas casas e deixaria elas mais confortáveis ali, depois de tudo que aconteceu, removendo o pai dele do poder. Então é uma coisa que ele queria fazer, acabou não acontecendo porque ele foi morto. Coisa que não fazia sentido. Óbvio que fez sentido no caso do contexto ali da guerra, porque o Robert odiava o Rhaegar. Mas, entre outras coisas, os conselhos que deveriam ter sido dados, teoricamente, era que mantivesse o Rhaegar Targaryen vivo, porque era a certeza de um bom rei. E o Robert, a gente já sabia que não seria um bom rei, todo mundo já sabia, e isso é um dos motivos que levou a galera a querer tirar o Robert do poder depois. Na verdade, basicamente, quando o Robert assumiu, já começou a conspiração para tirar ele do poder e voltar com a casa Targaryen novamente ao poder, mas sem ser o Rei Louco. Mas isso não é conspiração de mestre para colocar no poder. Isso é que é legal. Os mestres teriam conspirado para tirar a casa Targaryen e pessoas comuns conspirado para recolocar a casa Targaryen lá no trono de volta. Mas aí a pergunta que pode ficar para todo mundo é: por que acabar com a dinastia Targaryen? O que tem a dinastia Targaryen? É a loucura? Pode ser, mas o pior da dinastia Targaryen é a magia, é o sangue do dragão. É isso que a Cidadela queria acabar, não é bem só com a casa. Ah, eu quero acabar com a casa tal. Isso aí é qualquer coisa. Eles queriam acabar com a magia. O sangue do dragão é um sangue místico, é um sangue mágico, um sangue poderoso. E eles queriam acabar com isso. A gente sabe que na Cidadela eles acabam estudando magia. E eles sempre estão mais pro lado da ciência do que pra magia. A gente vê isso na série, mesmo a série não abordando esse tipo de tema, que nos livros a gente vê mais. Mas a gente vê isso. Na última temporada, por exemplo, o Sam tava falando dos outros, tava falando de tudo que tava acontecendo, e ninguém tava botando fé. Para, isso não existe. Pode ser que exista, mas é provável que não existe. E quando os mestres eles estudam o ocultismo e a magia, eles recebem um elo na corrente deles que é feito de aço valeriano. Basicamente, esse curso consiste em provar que a magia ela não existe. Então, pouquíssimos mestres estudam isso, mas os que estudam têm como resultado a prova de que a magia não existe. Isso já foi abordado na série, o mestre Luwin já falou disso na série pra gente. Que ele estudou isso e ele sabe que isso não existe. A Cidadela quer que os mestres acreditem que realmente a magia não existe. Fato é que ela existe. E quem comprova isso é o Arquimestre Marwyn, ou Marvin. Eu normalmente chamo ele de Marvin porque eu quero. Mas vocês podem chamar como ele quiser. Ele é citado, diz que a Mirri Maz Duur, que foi aquela mulher que acabou matando o Khal Drogo, e depois que a Daenerys queima ela diz que foi esse Arquimestre que ensinou ela a anatomia. Depois, o Qyburn disse que ele tinha alguns estudos diferentes, a gente conhece o Qyburn, sabe que ele é diferente, e que o único que ainda deu ouvidos ao que ele falava era o Arquimestre Marvin. Então, esse era um cara diferenciado e que ele era ainda conhecido como Marvin o Mago, porque ele era um cara que acreditava na magia de fato. Quando o Sam chega na Cidadela, ele vai procurar o Marvin, porque o Aemon tinha pedido que ele procurasse o Marvin, porque o Aemon soube da existência da Daenerys, de tudo que estava acontecendo, e ele quis ir aconselhar a Daenerys, mas ele estava muito fraco e morreu. Então, o que aconteceu foi que o Aemon falou, procure o Marvin, porque se alguém pode ir aconselhar a Dany, vai ser ele. Então, Sam foi lá e foi contar a teoria do Azor Ahai. Então, a profecia, aliás. Então, ele chegou e foi contar. O Marvin falou, não, já conheço essa profecia aí. Mas profecia não é garantido. Toma cuidado com profecia. E aí, ele fala, o Sam fala que o Aemon morreu. E ele falou, bom, foi até melhor ele ter morrido, porque se ele tivesse realmente partido para ajudar a Daenerys, provavelmente aquelas ratazanas cinzentas teriam matado ele. E daí o Sam fica chocado. Como assim matado o Mestre Aemon? Por que matariam o Mestre Aemon? E daí o Marvin fala que se ele contasse pro Sam, é provável que eles matariam o Sam também.
Então, há alguma coisa ali que faz com que o próprio Arquimestre diga que existe uma coisa errada dentro da cidadela. Existe algo que faz com que o Aemon, por exemplo, não pudesse ajudar a Daenerys, porque as pessoas iriam tentar matar ele caso ele fizesse isso. Então, o próprio Arquimestre ele continua levantando suspeitas. Ele fala: por que você acha que o Aemon, um arquimestre, um mestre foda e de uma família nobre, não foi promovido a arquimestre? Por que ele foi enviado pra muralha e ficou lá apodrecendo? É porque ele é um Targaryen, ele tem o sangue do dragão, eles não podem confiar no Aemon por conta disso. Então, mais uma vez, eles mostram que a ideia da cidadela era destruir a magia. E, inclusive, o Marvin fala: o mundo que a cidadela está construindo não tem espaço para pessoas como eu e Aemon, não tem espaço para magia, não tem espaço para dragões. Então, quer dizer, a cidadela não quer magia de forma alguma dentro de Westeros. Havia um teste que eles faziam, todos eles tinham que fazer antes de se tornar mestre, era o último teste. Eles davam para eles uma vela de obsidiana que teoricamente simbolizaria coisas frágeis, como a verdade e o conhecimento. Tem um formato de vela porque mostraria aos mestres que onde eles estivessem, eles deveriam iluminar o caminho, iluminar o local com os seus conselhos para os grandes lords das casas. Então, essa era a ideia principal, digamos assim. A ideia era que eles ficassem num quarto completamente escuro por uma noite toda e que eles tentassem acender essa vela de obsidiana para que eles tivessem luz naquele lugar. O problema é que essa vela não se acendia e ela era muito afiada, então as pessoas se cortavam muito com aquela vela. A ideia final era dizer que, mesmo com todo o conhecimento que o mestre tinha, algumas coisas não são possíveis, porque ele não tem o conhecimento total de fazer coisas impossíveis acontecer, que era o caso de acender uma vela de obsidiana. Porém, Arquimestre Marvin tinha uma vela de obsidiana dentro da sua salinha acesa. Isso pode levar a duas teorias, né? Aliás, a gente infere duas coisas. Primeira coisa, ou a cidadela sabia que eles poderiam acender as velas de obsidiana, eles sabiam que existia uma fórmula, mas eles não passavam para ninguém e queria desencorajar os outros mestres que estavam vindo a procurar esse tipo de sabedoria. Ou a segunda opção é que realmente antes era impossível você fazer isso, mas hoje, com a volta dos dragões, a Daenerys com os 3 dragões dela, é possível acender e a magia tá voltando cada vez mais. E o lance da magia voltar é algo que é verdade. Talvez as velas não já ardessem antes com alguns conselhos. Alguns desses conselhos podem ter chegado, inclusive, aos mestres por meio das crianças da floresta. Não diretamente, mas por intermédio dos primeiros homens e etc. Pessoas mais antigas que poderiam passar esse tipo de conhecimento em livros ali e pudesse ter esse tipo de conhecimento de, por exemplo, como acender velas de vidro de dragão, de obsidiana. A magia com certeza tá voltando com mais força. A Guilda dos Alquimistas, ela tá ganhando mais força. É a da galera que faz fogo vivo. Na batalha que a gente teve na Baía da Água Negra, a Batalha da Água Negra, segundo os livros, o fogo vivo ardeu com um vigor muito forte. Era algo extremamente forte, que não era comum. E o fogo vivo tem algumas propriedades mágicas. Então significa que a magia volta com força. Então a ideia de todo o Jogo dos Tronos, ele começou a ser rodado, a roda começou a girar a partir dos mestres que tinham como objetivo acabar com o sangue do dragão para que dragões não voltassem. Eles acabaram não conseguindo fazer isso e a magia agora está voltando e é de interesse deles que a Daenerys sucumba, que os dragões dela todos morram, para que a magia acabe de uma vez por todas e a cidadela detenha todo o conhecimento, todo o poder de aconselhar, colocar quem eles quiserem no trono de ferro, casar casa com casa, tirar a cabeça de casas, por exemplo, tirar Stark, colocar Bolton e assim por diante. Sempre ter alguém ali sussurrando coisa no ouvido dos grandes lords, dos reis e etc, para fazer com que o mundo continue do jeito que eles quiserem e obedeçam o que eles quiserem e façam as coisas que eles entenderem que é o correto. Então,
E essa é a teoria da conspiração dos mestres. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma teoria bastante legal. Com teoria de conspiração sempre é bacana. Se vocês têm alguma coisa a acrescentar, eu peço que deixe aí a opinião de vocês e o que vocês acharam do vídeo nos comentários. Deixa aquele gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente em todas as nossas redes sociais e eu na minha se você quiser. Então, muito obrigado e até a próxima.